Olá, professora, seja bem-vinda. Nós estamos na semana 2 do nosso ano letivo e a partir de agora nós vamos trabalhar os conteúdos do quarto ano do ensino fundamental, os conteúdos de história. E a partir desse momento, os conteúdos eles deixam de ser tão procedimentais e passam a ser mais conceituais. Mas não precisa ficar preocupada, professora. Eu sou Wellington Santos, um dos autores do Novo Aqui Falou História da Editora do Brasil, e esse é o Manual Digital de História. E a gente está aqui para te ajudar com esses e com outros conceitos. Bom, professor, eu falei que o trabalho no quarto ano ele começa a ser mais conceitual do que nos anos anteriores. Mas o que isso quer dizer? Para explicar o que é esse trabalho mais conceitual, eu preciso fazer uma retomada dos conteúdos que foram trabalhados do primeiro ao terceiro ano e articular esses conteúdos, então, com os novos conteúdos do quarto. Bom, do primeiro ao terceiro ano, o estudante ele vai trabalhar muito com a sua identidade, a sua história de vida, a história da sua família, do seu bairro e do seu município, né? O trabalho culmina lá no terceiro ano com o trabalho com o município, e sempre sendo feito em cima de diferentes documentos, com a memória das pessoas que vieram antes, com diferentes sujeitos históricos, individuais e coletivos, né? A sua própria história, a história da família, mas nunca é cobrado um conceito do estudante, os conceitos nunca são apresentados para eles. A partir do quarto ano, esse trabalho, ele procedimental, ele continua sendo feito, mas ele é feito com a apresentação dos conceitos, então é um trabalho também conceitual. Além do trabalho com os conceitos de fonte, sujeito, fato, marcos cronológicos, a gente vai também fazer uma ampliação do recorte espacial e temporal do conteúdo que é trabalhado com o estudante. Né? Até o terceiro, ele trabalha com a história do seu município, a região em que ele vive, né? Mas a partir do quarto, essa história local ela começa a se articular com uma história maior, né? Com uma história nacional e uma história global. Além disso, o estudante ele também começa a fazer recuos mais longos no tempo. Né? Como a gente vai trabalhar com os deslocamentos de pessoas e mercadorias no espaço, esse trabalho ele avança no tempo e o estudante ele vai acabar observando um período histórico mais longo do que ele estava habituado até então. Bom, professora, e para realizar esse trabalho em sala de aula, esse trabalho mais conceitual, é sempre muito produtivo a gente saber quais foram os objetivos pedagógicos traçados para esse ano. Né? Para o quarto ano, eu acho que existem 4 objetivos pedagógicos que são os principais, eles acabam se desdobrando em alguns menores, mas a gente pode elencar 4 objetivos principais para serem trabalhados ao longo desse ano. O primeiro desses objetivos é que os estudantes reconheçam os conceitos de história, de fontes, de sujeitos históricos, né? A partir desse trabalho um pouco mais procedimental, que é feito com as fontes, ele articula os conceitos que estão associados a esses fundamentos da disciplina. Certo? O segundo objetivo pedagógico principal para o segundo ano é o de identificar e utilizar diferentes marcadores temporais. Né? Como ele vai trabalhar com um recorte temporal maior, né, e algumas vezes ele vai precisar fazer idas e vindas no tempo, né, nas leituras, né, históricas, é necessário que ele saiba como utilizar os marcadores temporais para poder organizar as informações que ele obtém. Né? O terceiro objetivo pedagógico para o quarto ano é o de reconhecer as transformações na sua comunidade, articulando essas transformações com uma escala regional e global. Né? Como a gente vai estar trabalhando com fluxos de mercadorias e pessoas no espaço e no tempo, os estudantes eles precisam saber articular como esses fluxos acabam impactando no desenvolvimento e na organização do lugar onde ele vive. E, por fim, o último objetivo pedagógico, o quarto objetivo pedagógico para o quarto ano, é o de reconhecer a necessidade de preservação do patrimônio histórico e cultural local. No Novo Aqui Falou História, a gente começa o trabalho com os fundamentos e os conceitos da disciplina no quarto ano,
já na unidade 1, para entender a história. E esse trabalho é proposto a partir da leitura de uma linha do tempo de aparelhos de telefone. Isso para trazer um pouco de ludicidade e leveza para essa abordagem inicial. Em outros vídeos eu já comentei que eu acho que uma forma muito produtiva de começar o ano letivo ou uma unidade através de uma roda de conversa. Então, professora, organiza a sua turma numa roda, peça para que os alunos abram os livros nas páginas 10 e 11, de forma que eles possam ver as duas páginas. Como eles já estão alfabetizados, você pode pedir para que a turma faça a leitura do título da unidade para entender a história e pergunta para eles como é que essas imagens se relacionam com o conteúdo, certo? O trabalho ali na história, né, ela vai ser feita através das observações de mudanças e permanências, coisas que eles já fizeram, né, em outros momentos, do primeiro ao terceiro ano, né? E na linha do tempo é possível observar algumas mudanças e permanências nos aparelhos de telefone. Mas é curioso também de você perguntar se eles sabem o que é uma linha do tempo, né? Apesar de eles já terem realizado um trabalho muito similar lá no segundo ano, quando vai trabalhar a história de vida deles, a partir desse momento a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Pergunta também se eles percebem que as imagens postas ali, elas estabelecem uma linha do tempo, né, da evolução dos aparelhos de telefone, né? Depois de feita essas perguntas, né, apesar de existir uma linha conectando os diferentes aparelhos, pergunte se eles percebem onde é que começa essa linha e onde ela termina, né? O primeiro aparelho, ele não é o primeiro aparelho que está na página 10 do lado esquerdo, na linha de cima. Ele é o segundo aparelho, né, que está do lado direito na linha superior, né? E o segundo aparelho, ele está na diagonal oposta, na página 10. Então, essa linha do tempo, ela se cruza, né? Se os estudantes não perceberem pela linha que foi colocada na página, peça para que eles observem atentamente os aparelhos, né? O primeiro aparelho e o segundo, eles não têm nenhuma forma de discar o número com o qual as pessoas querem falar, né? Isso só existe a partir do terceiro aparelho. Então, existe aí um indicativo de tecnologias que vão sendo somadas aos aparelhos, que vão tornando eles mais complexos. E é importante, interessante, que os estudantes percebam que vai tendo essa complexificação, tá bem? Então, depois de explorar as diferentes imagens que compõem essa linha do tempo, peça para que os alunos leiam as perguntas de mobilização de conhecimento prévio. Como eu sempre digo, as perguntas de mobilização de conhecimento prévio, elas não são elaboradas para que os alunos deem respostas certas ou erradas. É um momento de sensibilizar, de atrair os estudantes para o tema. Então, ouça atentamente o que eles têm para dizer nas respostas a essas perguntas e tenta tirar melhor proveito disso. Como atividade complementar, se você julgar interessante, professora, você pode pedir para que os alunos escolham um objeto, uma prática, algo que eles considerem interessante para a vida deles e elaborem, então, uma linha de tempo para esse item escolhido. E para você, professora, o Manual do Professor traz informações complementares que podem ser muito úteis no trabalho em sala de aula. Você vai ter lá os objetivos estabelecidos, né, para toda a unidade, os objetivos de forma ampliada, orientações de como explorar as imagens em sala de aula, as competências gerais e específicas estabelecidas pela BNCC e como essas competências se articulam com os conteúdos da unidade e expectativas de resposta para as perguntas de mobilização de conhecimento prévio. Bom, professor, esse é o vídeo de hoje, ele fica por aqui, espero que ele tenha te ajudado em sala de aula. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu like, compartilha o vídeo com os colegas. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloca aqui nos comentários, eu vou agradecer muito e a gente se vê na próxima.